que isso vai te ajudar a adaptar a sua comunicação. Quando eu aprendi isso, cara, é muito louco. Você começa, é igual você fala, né? Abriu uma neblina assim, ó. Tinha uma neblina e você começa, caraca, eu tô começando a entender o game. Tô começando a entender o jogo. Você já se sentiu perdido ao tentar se comunicar com clientes durante uma negociação? Você já se perguntou por que vender parece ser tão difícil? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então o vídeo de hoje é para você. Então vai, hein? Bem-vindos ao nosso podcast Arquiteto X. Hoje vamos continuar desvendando os segredos da negociação e explorar como a identificação do estilo de cada cliente pode ser a chave para o sucesso nas suas vendas, revelando insights que podem mudar completamente sua abordagem com seus futuros clientes. Vamos explorar os 5 estilos predominantes de clientes para que você consiga adaptar sua comunicação e ter sucesso nas suas vendas. E você sabe o que é estilo, Caio? Quando eu quero dizer estilo? Quando você fala estilo nesse contexto aqui, está mais ligado à personalidade do seu cliente, né? Você já leu o livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa? Li, velho. De Eduardo Ferraz. Ele aborda muito essa questão, o que é o estilo predominante das pessoas, exatamente o que você falou. Eles são os traços de personalidade que cada um tem. São os estilos estruturais de cada pessoa, né? Ele fala no livro dele o seguinte, que as pessoas têm facilidade e a capacidade de poder aprender uma nova música, aprender um novo instrumento, aprender um novo esporte, aprender um novo idioma. A gente tem essa capacidade. Só que a nossa estrutura de personalidade, ela nunca pode ser mudada. Então, depois que eu li esse livro assim, me deu muita clareza dentro da minha profissão. Foi o que realmente me fez ir para outro nível, porque você começa a analisar melhor as pessoas, né? Eu vi um vídeo de um amigo lá, não lembro o nome, que ele fala que hoje em dia você não faz marketing, lembra daquele vídeo? Hoje em dia você não faz marketing mais, você não faz venda. É mais o estudo do comportamento humano do que a própria venda. Quando você tem o entendimento do comportamento das pessoas, você consegue adaptar a sua comunicação da melhor maneira possível. Que é o que a gente estava conversando hoje, né? Lembra? Que era sobre como um jogo de cartas, ou um vendedor, um profissional mais experiente, é como se ele tivesse ele conhecesse bem o jogo, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Ele sabe jogar cada carta no momento certo. Então a gente vai contextualizar isso durante o nosso vídeo de hoje. Então, fazendo uma analogia, né? O que é o estilo das pessoas, imagina como se fosse uma casa que você comprou e quer reformar. Você consegue mudar o layout, mudar a cor das paredes, você pode mudar revestimento, você pode mudar os metais, você pode fazer tudo o que você quiser ali dentro. Mas a estrutura você não consegue mexer, você nem pode. A estrutura, ela é sempre mantida. É como se fosse a personalidade das pessoas. Então é isso que a gente vai abordar no tema de hoje. É como você identifica esses estilos padrões, os mais típicos, né, dos clientes. Que isso vai te ajudar a adaptar a sua comunicação. Quando eu aprendi isso, cara, é muito louco. Você começa, é igual você fala, né? Abriu uma neblina assim, ó. Tinha uma neblina e você começa, caraca, eu tô começando a entender o game. Tô começando a entender o jogo. Então, a gente vai abordar bastante isso hoje. São 5 estilos predominantes que a gente vai abordar hoje. E depois desse vídeo, você vai começar a ter uma percepção melhor quando você for falar com o seu cliente, com seus futuros clientes em potencial, né? Vamos lá? Galera, ele tá falando estilo, mas é personalidade, né? A gente chama de estilo, mas são características comportamentais. Isso. Que você identifica na pessoa. E aí você fala, esse cliente, ele é um cliente impaciente, então eu tenho que tomar cuidado com isso, isso e aquilo. Então eu vou adotar a estratégia tal. Esse cliente, ele é perfeccionista, então eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso adotar essa estratégia. E aí você começa a jogar as cartas da maneira certa, que a probabilidade de você fechar ou a probabilidade de você perder uma venda depois que você entende seu cliente é muito pequena. Posso fazer um adendo aqui do que eu até fiz uma anotação aqui? Acho que é pertinente falar. É importante observar. Você tem que estar no modo escutativa e depois passar tudo pro papel. Tem que estar tudo no contrato, tudo, absolutamente tudo, para depois você não sofrer nenhum tipo de pressão e se sentir obrigado a fazer coisa que não tá acordado. E vai evitar muito problema, né? Se tiver no papel. A partir do momento que você é um profissional, você tem que registrar tudo o que você faz. Tanto é que a gente fala que empresa não fala, empresa escreve. Eu aprendi com um amigo engenheiro. Exatamente. Bem experiente, já 40 anos aí de estrada. Ele fala, empresa não fala, empresa escreve. Mesmo que você seja um profissional liberal, você está prestando um serviço profissional ali. Mas vamos
Vamos abordar direitinho essa questão e aí a gente vai explorar um pouco aí cada questão, cada estilo, que vai ser um vídeo bem legal o vídeo de hoje. Em todos os níveis também, né? Não importa se você tá começando e vai fazer um projeto para um familiar, é profissional, velho, não é nada pessoal. Principalmente familiar. Porque esse vai meter a boca em você. Ainda mais se for um parente mais distante, né? O próximo também. Mas esse tem uma... Esse é o Vitor profissional, não é o Vitor parente. Mas essa tem uma questão que eu preciso levantar aqui. Já vai deixando o like no canal para não perder nenhum conteúdo. Chega se inscrevendo, ativa o sininho. Então vamos começar? Bora, que é o competitivo. Estilo competitivo. Aquela pessoa que é extremamente competitiva, né? Eu já vou te perguntar aqui, quais são as características de um cliente com estilo competitivo? Eu vou falar por tópicos que eu acho que vai ficar uma coisa mais organizada. E aí a gente consegue se situar um pouco melhor. E depois vou contar como é que foi uma experiência com um cliente competitivo. Como é que a gente identifica característica de personalidade de um cliente competitivo, né? Então eu separei algumas palavras-chave aqui que vai ajudar a gente a ter mais clareza sobre esse processo de identificação do cliente. Determinação. Um cliente competitivo é altamente determinado, buscando incessantemente alcançar seus objetivos. Ele odeia perder e é motivado pela busca constante por vitórias e sucesso. Ele tem aversão à perda. Ele costuma ser uma pessoa ambiciosa. Esse cliente geralmente é um cliente que demonstra ter metas mais elevadas em suas transações. O cliente competitivo também é uma pessoa mais difícil de você negociar, porque ele tem uma característica de ser inflexível, né? Não cede, né? Ele é a pessoa que não costuma ceder muito para não perder na negociação. Ele não cede facilmente, né? Preferindo manter sua posição firme durante as negociações. Outra característica de um cliente competitivo: ele é um tipo de pessoa que geralmente coloca na mesa mais os seus interesses do que o interesse mútuo. Você vê claramente que é uma pessoa que não quer saber muito do que você vai ganhar, ele quer saber que ele está fazendo um bom negócio. Então ele tem resistência a ceder. Concessões. Ele faz poucas concessões durante as negociações, mantendo-se firme em suas demandas. Ele é uma pessoa que gosta de aplicar pressão durante as negociações. Ele é adepto a pressões, utilizando estratégias para obter vantagens. Eu não vejo isso como uma forma negativa de se portar, né? Estratégia para obter vantagens, mas às vezes fica muito claro que ele quer realmente ganhar vantagem em cima de você, dependendo do cliente. A experiência que eu tive não foi das melhores, mas mais para frente daqui a pouquinho eu vou falar como é que foi uma experiência com o cliente competitivo. Geralmente outra característica aqui do cliente competitivo, geralmente eles são pessoas mais experientes. Eles são negociadores mais experientes. E eles desfrutam da prática de negociar frequentemente, buscando descontos e vantagens nas suas transações. Beleza, Vitão. Fala um pouco sobre os pontos fortes e os pontos fracos desse estilo de cliente. Os pontos fortes, geralmente é uma pessoa direta e objetiva. Ele possui uma comunicação direta, impondo respeito e clareza nas suas interações. Agora vamos falar um pouco sobre os pontos fracos. Ele tem costume de ignorar interesses alheios. Ele pode negligenciar as necessidades e preocupações dos outros. Ele se concentra excessivamente nas suas próprias metas, o que pode dificultar um pouco do trabalho em equipe, né? Se é um vendedor mais competitivo, não estou falando de um cliente, vamos supor que você seja um vendedor mais competitivo. Geralmente você tem uma dificuldade de trabalhar em equipe, você gosta mais de trabalhar sozinho, porque você tem sempre atrapalhando, você acha que todo mundo te atrapalha e acaba sendo mal visto pelos colegas, né? E pelas pessoas. Devido à sua natureza competitiva, pode criar conflitos com facilidade durante as negociações. Pode ser visto como uma pessoa egoísta por priorizar seus próprios interesses. E quem não tem experiência pode se sentir amedrontado, essa é a palavra que eu ia falar. Intimidado. A pessoa que não tem experiência para negociar com uma pessoa, com um cliente com esse estilo competitivo, geralmente cede ou talvez até perde a venda e o negócio, porque não sabe como lidar com esse tipo de pessoa, porque são pessoas que fazem muita pressão e acaba te minimizando, te diminuindo. E aí, conta aí teu estudo de caso, a tua experiência com esse tipo de cliente aí. A minha experiência com esse tipo de cliente, você sabe que quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento das pessoas, aí eu comecei a fazer uma autoanálise de todas as pessoas que passaram por mim durante minha trajetória profissional, e aí eu fiz meio que uma seleção, assim, dos mais pontuais, dos mais marcantes, assim, que... Fez um ranking? Eu fiz uma seleção, falando, não, esse cliente aqui com certeza foi um cliente com estilo competitivo. Esse aqui com certeza era perfeccionista. Você começa a se
entender um pouco mais, né? Então é importante você fazer essa autoanálise. E daqui a pouco eu vou até te perguntar qual estilo que você se identifica, mas não fala agora não, deixa pro final. A minha história é a seguinte, teve um episódio que a gente fechou um contrato com um contrato de pintura interna do prédio inteiro. Era um prédio novo, que era um grupo de sócios. Era um prédio novo, um grupo de sócios de independentes, né? Não eram construtoras, eles eram construtores independentes. Se juntaram, contrataram uma empresa contratavam várias empresas para poder tocar a obra. Então, eu entrei um pouco na fase de acabamento, fazendo a pintura interna do prédio. Dos apartamentos, corredores e tudo. A pintura externa a gente não pegou, só a pintura interna. Então foi uma experiência assim que pra mim não foi tão positiva, porque como eu não tinha tanta experiência, eu acabei cedendo um pouco, mais do que eu gostaria, olhando pra trás hoje, né? Porque ele era um cliente extremamente rígido, no sentido de desvalorizar, sabe? Às vezes me passava essa percepção de desvalorizar um pouco o trabalho para poder pagar o mínimo possível. Porque toda vez que a gente ia fazer a cobrança, toda semana fechava uma cobrança. A gente fechou por metro quadrado, então toda semana, essa semana eu pintei tantos metros, então eu vinha fazer a cobrança. E ele sempre arrumava uma desculpa para poder pagar menos, falava que o trabalho em certa área não estava bom, tinha que refazer, não sei o quê. Então, foi uma coisa que eu falei aqui, são clientes... uma coisa que me trouxe essa percepção que eles ignoram os interesses alheios, né? Ele chegava no meio dos profissionais e ficava falando: se não ficar bom, não vou pagar, hein? Se não ficar bom, não vou pagar. Isso gerava um estresse com a equipe. Era horrível de trabalhar ali. Mas como a gente tem compromisso, a gente tinha que seguir em frente. Então foi uma das características que eu identifiquei nele, esse fato de não se importar muito com as pessoas. E quando a gente ia fazer cobrança, ele era uma pessoa que não cedia fácil. A gente tinha que ficar tentando convencer uma coisa que era nossa por direito. Então, foi assim, uma situação um pouco ruim, eu diria, porque eu não tinha experiência, não sabia como negociar com os caras. Eu não sabia como lidar com esse tipo de pessoas, né? Então, eu acabei cedendo pressão. Claramente, ele era um negociador experiente. Era um cara ambicioso. Claramente, você via que era um cara ambicioso. Pontos fortes dele eu não consegui identificar, porque como eu fui a pessoa que cedeu a pressão, então a gente acaba tendo essa memória mais negativa do cliente. Só consigo imaginar aqui o potencial para conflito só. No final da obra, quando a gente tava para entregar, faltava uma semana e pouco, e a gente ia receber a última parcela, foi quando ele entrou em ação, assim, você logo vê que ele colocou as asas de fora, assim, né? Tipo, mas você não vai pintar a garagem, né? Porque eu comentei com você não vai pintar a garagem? Eu falei, não, mas não tá nem no contrato a garagem. Ele, não, mas eu fechei com você a garagem, sabendo que não tava no contrato. Fechado. Não tinha fechado nada. Eu falei, se você quiser, a gente pode pintar a garagem. Mas a gente conversou sobre isso. E ele falou que era pra pintar, que tava dentro do acordo, mesmo não estando. E eu, por ser um pouco inexperiente, né, na época, acabei optando por não pintar e não receber a última parcela. Mas eu parei ali onde a gente estava. Ficou faltando, sei lá, uns corredores, os apartamentos já estavam todo pintado. Mas eu lembro que foi que o pessoal ficou bem chateado, o pessoal da equipe também. Eu falei, não, vambora. Aí eu acabei arcando com a despesa, porque até que tinha dado um lucro bom, mas no final, essa última parcela era praticamente lucro. Então eu optei por não ter tanto lucro. Que empresa que, pô. Mas esse tipo não pode levar pro lado do pessoal. Não, esse tipo de cliente aí, se não tá no papel, cara, se não tá no contrato, eu acho que não tem que fazer. Não, hoje a gente mais velho, passou dos 40, já vivenciou muita coisa na vida. A gente tem uma percepção diferente das coisas. A gente não aceita. Eu não aceito muita coisa. Só quando você é mais novo, 5, 10 anos atrás, até 5 anos atrás, faz uma diferença brutal, assim, da experiência profissional. Porque, pô, você tá falando de, acho que são 6, 7 anos aí, entendeu? Quantos clientes não passaram por mim? Quanto trabalho eu já não fiz nesse tempo todo? E você vai adquirindo a experiência com cada fracasso, entre aspas, né? Assim, a gente não considera fracasso, né? Cada fracasso é um aprendizado, né? Que a gente considera. Então, hoje a gente tem esse tipo de atitude. Fala, não, tem que estar escrito, que não sei o quê. Mas na hora, você tá ali, ainda mais você tá na frente de 1, 2 sócios, principalmente quando são pelo menos 2 contra 1 numa reunião, você sempre acaba cedendo um pouco mais a pressão. Então, quando eu sei que tem mais de uma pessoa, eu levo mais um, pra ficar sempre igual. Tem que ficar sempre de igual para igual. Nem que faça só o papel ali de figurante, mas que saiba que eu tenho uma equipe, que tá todo mundo preparado ali pra segurar a pressão. O acordado não sai caro, né?
É difícil. no papel. Então, para mim, assim, foi uma experiência clara de um cliente com esse estilo competitivo que me marcou muito. Então, eu já ia até te perguntar isso. Como lidar com esses clientes competitivos e quais as suas estratégias para isso, para lidar com eles? Um resumo aqui bem detalhado, que é pra gente poder passar essa informação assim com o máximo de clareza possível, porque isso é uma situação muito chata e é uma situação delicada. Então, se eu chegar e falar de qualquer jeito, eu acho que eu fico preocupado em não passar a informação do jeito que eu gostaria. Então, eu vou dar uma lida aqui que é pra gente ter o máximo de clareza sobre como é que você vai agir daqui pra frente quando você encontrar um cliente com esse tipo de personalidade. Basta você jogar as cartas certas. Lembra que eu sempre falo isso? Jogue as cartas certas. Desculpa te cortar, mas a gente tava falando isso, né? Hoje na hora do almoço. Que aqui a gente tá fazendo o que a gente não vê por aí. Você tá participando de algumas palestras por aí, esses dias que se passaram. As pessoas falam de vender, mas de um modo genérico, né? Sim. Você tá lidando com outro cliente, apesar de terem características, cada pessoa é uma pessoa. Sim. E aqui, galera, a gente tá realmente entregando ouro em cima da experiência do Vitor, porque quando você entra nessa questão da personalidade, do estilo da pessoa, agora você vai vender para essa pessoa, amanhã você vai vender para outra, mas você tem que saber como primeiro, né? Primeiro aquilo que você fala, o modo escutativa, primeiro. Para você fazer a leitura da pessoa e identificar o tipo de pessoa que ela é. E o motivo de compra que ela tá buscando ali com você. Exatamente, isso a gente já falou nos vídeos passados, mas ninguém fala isso dessa forma. Fala, ó, você vai ter que vender agora, hein? Você agora é um arquiteto, vai ter que sair pro mundão aí e vai vender. Sim. Mas isso não é uma coisa genérica, você não pode generalizar. Você vai lidar com vários tipos de pessoa, né? E a gente tá entregando isso aqui, cara. Isso é muito legal. Então, conta aí, Vitor, desculpa aí. E complementando o que você tá falando aí, eu tenho essa percepção hoje, devido a esses anos aí de estrada, mas eu fico muito incomodado como as pessoas encaram o processo da venda. Porque você fala, você tem que vender. A nossa percepção, né, é meio que cultural. Eu vejo isso como uma questão cultural. Ninguém ensina a gente, assim, a enxergar as pessoas como pessoas, né? Você, quero vender um copo pra você, quero não sei o quê. Tipo, todo mundo encara como se fosse um vendedor de prateleira, que é o que a gente fala. E nosso trabalho é prover soluções mesmo, né? E pra você poder solucionar os problemas das pessoas, você precisa realmente entender o comportamento da pessoa, que às vezes nem ela sabe te explicar. Mas você, com as habilidades certas, você consegue fazer a leitura do que ela precisa, do tipo de personalidade que ela tem, e você consegue moldar toda a sua solução em prol da necessidade ou do desejo do cliente. E você fez Desculpa, cara, mas você fez eu mudar o meu mindset nesse sentido da venda na arquitetura, porque eu tava muito focado naquilo que a venda é você solucionar a dor. Aí você falou, não, Caio, aqui você não vai trabalhar em cima da dor, você vai trabalhar em cima do desejo. Aí eu, caraca, velho, mesmo. Porque o cara tá te contratando e ele consegue ver o que ele quer, né? Ele imagina aquele ambiente pronto, né? Do jeito que ele quer. Você só vai capturar isso, pôr num projeto e entregar pra ele. E a verdade não é a dor do cara, é o desejo dele. Também tem a questão da dor no sentido de você... Vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu comigo. De os clientes mais velhos, principalmente, já chegarem com uma percepção mais distorcida do nosso trabalho, porque já tiveram frustrações anteriores. Então você acaba tendo que solucionar, né, um pouco sobre a dor, mas ao mesmo tempo é um desejo. Só que você tem que trabalhar a dor dele, né? Quebrar essa crença dele de que nem todos são iguais. Sim. Só que às vezes parece que os profissionais são todos iguais, né? Mas aí quando a gente fala na construção civil, reforma, o medo do cara é perder dinheiro, né? Não tem jeito, né? São valores muito altos, né? Essa cultura... Até construção também. Mas essa cultura implícita que é assim, o cara falou 30, mas vai sair 60. Se ele falou em 45 dias, pode pôr o dobro aí. Sim. Mas porque não tem planejamento nenhum. Aquela história lá que a gente já falou nos outros vídeos anteriores. Chamar o seu Zé lá, ele olhar e... Vai ser rápido. É aí que quebra o cliente. Então. Ele fala, não, vai ser rapidinho, eu faço isso aqui em 2 dias. Aí dá 20 dias. Eu tive um imprevisto. Por quê? Porque ele olha e acha que... Exatamente. Que sabe? Ele acha que vai fazer mágica ali. Não tem planejamento nenhum, nada. Muitas vezes falam esse prazo curtinho que é pra fechar a venda e depois se vira. O cliente não vai parar o negócio na metade. Ele sabe. Ou tem uns caras de má fé, né? Que pegam o primeiro sinal ali, aí vê que não cobrou errado, os caras
some no Some no mundo. É a cultura lá do nosso avô já. Chama o pedreiro. Difícil. Mas aqui, cara, o legal desse canal aqui é que a gente tá desmistificando essa coisa do arquiteto só pra rico, não é, velho? Não é. O arquiteto, ele entrega o que você quer, mas de uma maneira planejada. Complementando o que você falou, eu lembrei de uma palestra que eu vi no TED, foi de uma coreana, uma chinesa, que ela era arquiteta, e ela fala que os dias de hoje, né, nos dias de hoje, a nossa profissão está sofrendo muito em relação a isso por conta da internet, de muita coisa, porque os arquitetos que saem da faculdade têm uma visão completamente distorcida do que é ser o arquiteto, porque como a internet dá acesso a muita coisa, todo mundo quer ser estrela, todo mundo quer ser Oscar Niemeyer, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer aparecer. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma frase que ela falava assim: o que o pessoal não enxerga é que você não precisa ser o melhor arquiteto, você precisa ser 5% melhor, você precisa solucionar a vida de alguém, você precisa ajudar as pessoas. Basta você ser 5% melhor, 5% diferente. Ajude uma pessoa, soluciona a vida das pessoas, que você já vai estar fazendo diferença na sua profissão. Não queira aparecer a qualquer custo, porque essa não é o propósito da profissão, é realmente ajudar as pessoas, né? E é o que você falou, não é só para rico, muita gente precisa. A própria sociedade, né? Porque hoje a gente não sai da faculdade só arquiteto, a gente sai arquiteto e urbanista. Por quê? Porque você tem que solucionar ali, prover soluções para a sociedade. Vamos voltar às estratégias, então. Como é que vocês devem adaptar sua comunicação, né? A se portar e como é que vocês vão lidar com esse tipo de cliente. Então, eu fiz por tópicos aqui pra gente não se perder, ó. Primeiro tópico, estabeleça limites claros, que é o que a gente falou. Defina limites desde o início para evitar solicitações excessivas ou mudanças não acordadas. Seja firme e claro desde o início, ao comunicar o escopo e as condições do serviço. Demonstre confiança e assertividade na sua comunicação para evitar interpretações ambíguas. Né? O que é ambíguo? É como se interpretar com dois sentidos. Né? Então... E desculpa te cortar de novo. Eu acho que isso que você tá falando é tão importante que se eu fosse você aí do outro lado, eu tava anotando esses tópicos aí. Porque isso aqui é um mapinha da venda já. Não, né? o legal é que todo esse conteúdo vai estar no nosso livro, né? Então, futuramente aí, em breve, muito em breve, o nosso lançamento aí tá chegando. O pessoal vai ter oportunidade aí de pegar esse livro e levar pra casa. Cara, isso aí vai ser o... E isso aí tem que ser o livro de cabeceira, porque, cara, você vacilou, você perde dinheiro. A gente tem aquela visão da arquitetura, né? A gente vai pra faculdade, faz shoppings, hospitais, escolas. Esses tópicos que tu tá colocando aqui, se você esquecer qualquer um deles, você vai ter problema. Vou pedir pro nosso editor aí, o Vinícius, escrever na tela, conforme eu vou fazendo. Com certeza. Então, eu queria fechar a questão da ambiguidade, que são interpretações de duplo sentido. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque o cara que é experiente, ele vai se aproveitar disso. Ele vai usar isso contra você. Essa história que você acabou de falar, como assim? Não tá no papel, mas estava no nosso acordo. Porque Sim. isso não existe. Vamos pro próximo tópico? Negocie com estratégia. Esteja preparado para negociar, mas mantenha seus limites claros. Envolva-se em discussões construtivas, buscando encontrar um meio termo que beneficie ambas as partes. Parece ser muito óbvio, mas não é, cara. Na hora que você tá na pressão, se você não tem tudo muito bem anotadinho, muito bem claro, muito bem esclarecido, você vai levar fumo. Literalmente. Esteja disposto a ceder em pontos não críticos, mas mantenha seus principais interesses protegidos. Comunicação clara e direta. Adote uma comunicação clara e direta, evitando ambiguidades, como a gente já falou aqui, que possam levar a mal entendidos. Esteja aberto ao diálogo e explique suas posições de maneira transparente. E o mais importante, sempre firme. Não ceda, não ceda. Se você sentir que você vai ceder, você para por ali e fala, não, vamos conversar amanhã. Vamos conversar amanhã que hoje eu não tô podendo. Você dá uma desculpa e sai ali, tipo quando você sai da festa ali, que sai a francesa ali. Não tome decisões se você não tem 100% de certeza. Isso é muito importante. Demonstre competência e experiência, caso você tenha. Experiência. Competência você precisa trabalhar sempre. Adquirir. Não pode deixar de estudar e fazer cursos e palestras e consumir conteúdo que vai te deixar que vai te fazer um profissional bem habilitado, né? Não tenha medo. Mostre sua competência e experiência na área, destacando casos de sucesso anteriores, caso você tenha. Se você não tem experiência, mostre que você é competente e tem conhecimento sobre aquele determinado trabalho. Isso ajuda a construir confiança e a validar a qualidade dos seus serviços.
Estabeleça expectativas claras. Gerencie suas expectativas desde o início, foi o que eu falei. Se você vê que não tá dando conta, que tá difícil, para por ali. Não decida nada na emoção. Evitando promessas que possam levar a descontentamento. Isso aqui é fundamental. Isso eu passei por isso, total. Não tem nada que ficar prometendo nada. Total passei por isso. Tem que estar no papel. Isso aí. Seja realista sobre prazos. Evite prometer mais do que pode entregar, para não gerar descontentamento. Então vamos lá, o último tópico aqui, ó. Foco em soluções. Foco em soluções. Apresente os benefícios de suas propostas, destacando como elas atendem aos interesses do cliente competitivo. Destaque como suas propostas podem ser vantajosas para alcançar os objetivos dele. Ele tem que ter essa percepção. Você tem que deixar... Você vai soltando a rédea. Você solta e deixa ele ter a percepção de que ele tá no controle. Mas você tem tudo muito bem planejado ali. E você sabe qual vai ser seu limite, você sabe qual vai ser, até onde você vai ceder, você sabe até onde ele vai te pressionar. Você tem que saber ser flexível nesse caso, né? Tem que saber. Tem que definir os seus limites, né? Flexível até a página 2. Sim. Né? Tem que ter muito cuidado com a flexibilidade, porque esse tipo de cliente, ele vem para cima. Geralmente, são clientes pessoa jurídica, geralmente. Construtoras, clientes de negócio comercial, né? Que tem negócio comercial. Geralmente é o pessoa jurídica, assim, que até também não tem tempo a perder. Então, eles pressionam que é para resolver logo. E eles costumam fazer tomada de preço, né? Então, eles chamam vários profissionais ali para ficar barganhando quem dá menos. Muitas vezes pode até acabar se dando mal por conta do barato sair caro, né? Por não tentar entender o outro lado. O cara apresentar o valor que ele tem ali como profissional habilitado, né? Então, fiz um resumo aqui, ó, para concluir um pouco como é que você deve lidar com o cliente competitivo. Ao enfrentar clientes competitivos, as estratégias fundamentais incluem ser flexível, sem deixar de impor seus limites, ser objetivo, focar nas soluções, manter uma comunicação transparente e gerenciar as expectativas. Não prometer o que não pode cumprir. Essas abordagens vão contribuir para você construir relações positivas e conduzir negociações bem-sucedidas. E aí, o que você achou? Esclarecedor. Eu já, dentro desse contexto todo, eu já me imaginei lidando com esse cliente. Você falou que vai me perguntar qual tipo eu seria? Não, mas mais é pro final, né? Depois que a gente até aqui eu seria o Joselito. Sem paciência nenhuma pra esse tipo de situação, cara. Você me conhece, você sabe que o que é acordado comigo não sai caro, né? Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais escaldado a gente também vai ficando. Vamos pro próximo estilo? Bora.